Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de leptina, o hormônio do emagrecimento. A obesidade é um sério problema de saúde pública no Brasil. Pesquisas estimam que mais de 95 milhões de brasileiros adultos apresentam sobrepeso. Estima-se também que mais de 41 milhões de brasileiros adultos apresentam obesidade. Somando esses dois fatores revelados pela pesquisa, isso coloca o Brasil como o quinto país no mundo com a maior incidência de pessoas obesas. A obesidade ocorre devido a múltiplos fatores. Por exemplo, alguns fatores relacionados com a obesidade são fatores sociais, também fatores culturais, inclusive fatores psicológicos. Não podemos também esquecer de fatores genéticos relacionados com a obesidade. Em um experimento muito interessante que foi realizado lá atrás, no início do século XX, mostrou o seguinte: os pesquisadores estudaram pessoas gêmeas monozigóticas que foram separadas ao nascimento. Essas crianças cresceram em lares diferentes e, inclusive, muitas delas em cidades diferentes. O que os pesquisadores observaram na fase adulta dessas crianças? Quando essas crianças tornaram-se adultas, foi observado que o peso corpóreo era semelhante aos pais biológicos e, em muitos casos, diferente em relação aos pais adotivos. Esse resultado mostra um fator genético importante relacionado com a obesidade. Porém, o fator genético não é o único que pode explicar o aumento ou a diminuição do ganho de peso. Mais recentemente, nos meados dos anos 90, os pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente. Descobriram possíveis anormalidades no sistema de leptina como causa da obesidade. Vamos dar uma olhada e entender o que é a leptina e como a leptina contribui para o aumento do ganho de peso. A leptina é um hormônio polipeptídico derivado do tecido adiposo. Este hormônio exerce as suas funções fisiológicas no cérebro e sua função seria diminuir o apetite e aumentar o metabolismo da pessoa. Em outras palavras, nós podemos entender a leptina da seguinte maneira: a leptina é um hormônio polipeptídico secretado por adipócitos, principalmente os adipócitos que vão armazenar em seu interior triglicerídeos. Este hormônio polipeptídico vai ser lançado na corrente sanguínea e o local de atuação é o hipotálamo. No hipotálamo, nós já reconhecemos proteínas específicas cuja função seria permitir a ligação da leptina a essas proteínas e, a partir disso, ocorrem cascatas de eventos fisiológicos que vão levar às funções fisiológicas da leptina. A leptina atua com profundos efeitos sobre o metabolismo e também a ingestão alimentar. Além disso, a leptina permite a diminuição, inibe a formação de neuropeptídeos relacionados com o apetite, como, por exemplo, o neuropeptídeo Y. Além disso, a leptina atua aumentando a expressão de hormônios anorexígenos, como, por exemplo, o hormônio estimulante de alfa-melanócitos e o hormônio liberador da corticotropina. O conjunto dessas ações faz com que a leptina atue como um hormônio contra a obesidade. E essa leptina foi descoberta primeiramente em camundongos OB.
Camundongos OB apresentam uma mutação no gene que vai codificar a leptina. Veja bem, os camundongos OB ainda produzem a leptina. Porém, essa leptina que é produzida pelo tecido adiposo desses camundongos é uma leptina inativa. Sendo uma leptina inativa, ela não vai exercer as suas funções fisiológicas no hipotálamo dos ratos. E isso vai gerar um quadro de obesidade hereditária. Todos os descendentes desses camundongos serão extremamente obesos. Os pesquisadores, estudando ainda os camundongos OB, tiveram uma ideia. Eles começaram a aplicar injeções diárias nesses animais, injeções de leptina. Injetando leptina diariamente nos animais, o metabolismo desses animais alterou completamente. Vamos ver o que aconteceu com esses animais. Após as injeções diárias de leptina, ocorreu aumento na taxa metabólica desses camundongos OB. Também ocorreu um aumento da temperatura do corpo desses animais. Esses animais tornaram mais ativos, apresentavam atividade física maior em relação aos camundongos que não recebiam injeções diárias de leptina. Além disso, esses animais começaram a comer menos. O conjunto de todas essas ações que ocorreu após as injeções diárias de leptina fez com que esses animais perdessem peso, retornando ao peso normal desses animais. Além disso, os pesquisadores ficaram intrigados com a diminuição da ingesta de alimentos. Veja que resultado interessante os pesquisadores obtiveram. Sob condição controlada de laboratório, os camundongos eram ofertados a 4 refeições diárias, por exemplo. O que os pesquisadores viram? Esses animais comiam nas 4 refeições que eram ofertadas, porém, comiam menos. Isso mostrou um resultado interessante. Isso mostrou que a leptina afeta somente a quantidade de alimentos que esses animais comem, uma vez que os animais comiam as 4 refeições diárias. Por causa desse resultado, os pesquisadores puderam sugerir que a leptina torna o cérebro mais sensível aos sinais de saciedade que recebe tanto do estômago quanto também do duodeno. Agora vocês podem estar se perguntando, mas peraí, essa leptina atua dessa forma em camundongos. E em humanos, como ocorre? Em humanos, a coisa começa a ser um pouquinho diferente. Os resultados não são tão transparentes quanto em camundongos. Já foi estudada a leptina em humanos e vimos que a secreção de leptina é normal nos obesos. Inclusive, alguns resultados mostram que a secreção plasmática de leptina é extremamente elevada, cerca de 5 vezes maior em obesos em relação às pessoas magras. Então, por aí, a gente já está vendo que o sistema de leptina não é tão semelhante em humanos quanto foi mostrado em ratos. Os primeiros pesquisadores puderam colocar uma conclusão que é meio vaga, falando que a fisiologia de humanos é mais complexa em relação aos camundongos. Sim, isso é verdade, mas não deve explicar totalmente por que o sistema de leptina em humanos comporta de forma diferente em relação aos camundongos. Porém, com a continuidade dos estudos, outros resultados foram mostrados e são resultados interessantes. Observou-se que os indivíduos obesos são resistentes à leptina, de forma semelhante que ocorre com indivíduos do diabetes mellitus do tipo 2 que são resistentes à insulina.
Um outro fator também muito interessante que os pesquisadores descobriram é o seguinte: existem falhas no sistema de transporte da barreira hematoencefálica. Então vejamos, falei para vocês no início desse vídeo que a leptina é um hormônio polipeptídico. Polipeptídeos não atravessam a barreira hematoencefálica com facilidade. Polipeptídeos vão precisar de uma proteína carreadora que vai facilitar o transporte dos polipeptídeos através da barreira hematoencefálica. Falhas na produção dessa proteína pode impedir ou dificultar a chegada da leptina até o hipotálamo. Obviamente, isso vai dificultar ou impedir por completo as ações fisiológicas da leptina. Isso pode levar a um quadro de obesidade. Além disso, nós ainda não descobrimos um ou vários genes responsáveis pela obesidade, mas sabemos sim que fatores genéticos estão relacionados com a obesidade e existem múltiplos genes que vão determinar o aumento ou a diminuição do peso corpóreo da pessoa. Podemos ver então que a interação de múltiplos genes que interagem entre si e com fatores ambientais também é um fator importante para o aumento do ganho de peso. Pessoal, a respeito da leptina, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha contribuído com a sua formação. Se você chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!